uma semana após o fim do movimento de mulheres que estavam obstruindo as entradas às unidades da PM, já dá para a gente começar a discutir algumas repercussões do que foi esse movimento. Porque, na minha opinião, os policiais voltaram às ruas, mas a crise continua, principalmente a crise política, que a gente já percebe alguns focos dessa repercussão na política. A gente percebeu isso um pouco na Assembleia desde o começo da crise, e eu acho que a tendência é que essa crise se agrave na Assembleia Legislativa com relação ao governador Paulo Artung, e a gente também começa a perceber algumas repercussões disso em outros segmentos. Por exemplo, eu acho que ficou nessa última tentativa de negociação, você teve a negociação no sábado, que acabou resultando no fim do movimento, e o que seria depois a retomada, que aquilo ali foi apenas uma negociação provisória, uma primeira negociação, né? E o que se teria ali para frente era realmente a composição de uma mesa, né? Para que as pautas fossem tratadas e se avançasse de forma mais concreta. E a gente percebe aí que já teve um segundo mal-estar aí, imediatamente, esse grupo que é bom deixar claro para quem não sabe, a provocação dessa audiência de conciliação foi uma iniciativa da CUT. Não foi do governo, foi da CUT. A CUT foi lá, provocou, conversou com o Ministério Público do Trabalho para ver se eles topavam entrar. Eles toparam e depois aí chamou o governo. Já tinha convencido as mulheres e aí chamou o governo. Quer dizer, querendo ou não, independente do teor da pauta, do que se conseguiu, do que não se conseguiu, inclusive porque era ainda uma primeira rodada muito ainda incipiente, não se tinha nada de definitivo, mas ali foi o começo e foi dali que conseguiu se sair com um compromisso cumprido, inclusive, de que o movimento acabaria naquele sábado, no dia 25, sábado de carnaval. Agora você percebe o seguinte: depois desse episódio, os próprios representantes do governo, e eu digo o secretário de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, e o secretário da Fazenda, Paulo Roberto, eles até tiraram foto com mãozinha tal, com as mulheres, dizendo, conseguimos, finalmente. E uma semana depois, quando teria, que foi na última quinta, que teria a reunião de conciliação, que seria a reunião para dar continuidade a essa pauta, simplesmente o governo não apareceu e vem aquela determinação do Janot, do Procurador-Geral da República, dizendo que não era competência do Ministério Público do Trabalho conseguir nas negociações, na mediação, e devolvendo a competência para o Ministério Público Estadual, o que gerou já outras repercussões entre o Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Estadual e o próprio governo, que saiu da mesa de negociação. Essa dando uma geral, mas assim, vê aí como vocês querem entrar, por onde vocês podem entrar na questão política. Eu acho que você falou alguma coisa já no sentido de como repercutir isso na Assembleia, né? Eu acho que repercutiu não só na Assembleia, mas nos meios políticos de forma geral. A gente vê que muitos prefeitos se sentiram desprestigiados durante o auge, né, do caos que aconteceu naquela semana, muitos pedindo a ida, né, de forças... Procurando atalhos, né? Isso, tentando encontrar, por meio dos senadores e tal, tentando encontrar alguma forma de levar a segurança para os seus municípios. É claro que a questão da segurança não é uma questão... não é só isso, entendeu? Você tem outras questões, como a crise, né? Muitos agentes políticos estão se sentindo desprestigiados mesmo por conta dessa questão. Desde quando os prefeitos tomaram posse, antes dos prefeitos tomarem posse, eles já se reuniram com o governo e o governo falou, corte, né? Austeridade, tapinha nas costas, se vira. Faz parceria público-privada, dá seus pulos, né? Foi isso. Aí teve a questão das emendas, né, que foram negadas para os deputados. Enfim, toda essa falta de dinheiro, né, que o governo tem passado, ela não tem afetado só a polícia militar, muito pelo contrário. Não só todo o funcionalismo, né, que tem se sentido também, mas talvez não tenha mesmo ímpeto que tiveram as mulheres dos policiais militares, porque a insatisfação no funcionalismo público
é geral. E uma ressalva que o Nerter fez, né, que foi o funcionalismo, um dos fatores que levou Paulo Hartung a se eleger em 2014, boa parte dele veio desse apoio do funcionalismo, que naquela época estava insatisfeito com o Renato Casagrande por conta da questão do ticket de alimentação, né? Por causa da questão do ticket de alimentação. E aí apoiaram o Paulo Hartung e viram que não só não veio o ticket, como também não veio o resto, né? Não veio nada. E então essa insatisfação é muito grande. E também na classe política, não só na Assembleia, como em relação aos prefeitos, em relação a quem não está, né, em cargo eletivo, e o governo tem mostrado isso, tentando adequar um ou outro aqui na sua equipe para poder tentar apaziguar as coisas, mas enfim, daqui até 2018, politicamente falando, os efeitos dessa crise da Polícia Militar, que foi ou a ponta do iceberg ou a capinha, né, que foi tirada e que deixou sair muita coisa dali. Eu acho que daqui até 2018 muita coisa ainda pode acontecer e eu não sei se o governo vai ter condição, se o governo Paulo Hartung vai ter condição de negociar, de amenizar tudo isso que está acontecendo, né, todas essas insatisfações que estão retidas e que, pelo menos nos bastidores, elas são bem claras. Passado esse mês de fevereiro caótico que a gente teve aqui no Espírito Santo, a gente pode olhar um pouquinho para frente. Por exemplo, até 2018. Já havia dito, não tenho bola de cristal, mas já havia dito que esses 2 anos seriam muito mais complicados para o governo Paulo Hartung. Mas não imaginou que seria tanto. Mas não imaginei, nunca, no meu pior pesadelo, eu poderia ver tudo isso que aconteceu nesse último mês e projetar para daqui os próximos 2 anos muitas dificuldades, porque o grande problema do governo Paulo Hartung não é apenas com a polícia. A polícia talvez seja a classe de funcionário dentro do funcionalismo público mais atingida, mais maltratada pelo governo. Mas a insatisfação geral é do funcionalismo público. E não só do Poder Executivo. Na Assembleia você tem insatisfação, no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, porque há uma disparidade muito grande. Você vê um salário de um policial e você olha o salário de um juiz, de um promotor, de um desembargador. É esse fosso dentro das instituições. É a mesma coisa de um escrivão de polícia com o salário do delegado, ou de um auxiliar, um analista judiciário com um juiz ou com um autoassessor do Tribunal de Justiça. É esse fosso que você tem que cria toda essa insatisfação dentro do funcionalismo público. E aí a gente transportando para a sociedade, o que a gente tem? A gente tem funcionários públicos cada vez mais insatisfeitos, você tem uma pior prestação do serviço e você tem menos investimento público. Isso é uma mistura terrível para quem vai se colocar em jogo em 2018. Por exemplo, o governador tem pretensões eleitorais, isso fica claro. E não são pretensões eleitorais apenas meramente locais, ele tem pretensões locais nacionais. Você tem na Assembleia Legislativa, que agora começa a ensaiar um movimento de insatisfação do governo. A maioria deles vai ser levada à prova em 2018, onde a população vai decidir se eles voltam ou não. Hoje eles já estão sendo cobrados. Sim, hoje. Porque eles é que estão na ponta, eles é que estão chegando lá nas bases, né? Não é o governador. Aí você tem o Senado, que vão ter 2 vagas em aberto. Então a classe política está empolvorosa com tudo isso que está acontecendo. E o pior, a dita normalidade não existe. O grande problema, e aí a mídia, de certa forma, é culpada disso, por comprar um discurso mentiroso. É mentiroso que voltou as coisas ao normal. Agora a gente talvez, no último fim de semana, das Forças Armadas aqui, das tropas federais do Espírito Santo. Como que vai ficar? Com uma polícia totalmente desmotivada, com sem número de policiais baixados sem condições de saúde, porque a SESP só revela os dados que interessam. Até porque o que você está falando é importante. Você vê no carnaval, né, que dá para você fazer comparação com outros carnavais tal, e ver como que foi a situação, considerando que o próprio comandante da PM, o Newton Rodrigues, disse que no sábado ainda tá tudo normal, 100% de policiais, eles já vinham com esse número cada vez crescendo, e disse que estava normal. Se somar as Forças Armadas e a Força Nacional, você tinha um policial para cada 300 habitantes. Uma relação dos sonhos. A ONU, não é a Organização Mundial de Saúde não, a ONU recomenda
pelo menos um para cada 450. Quer dizer, você tinha um para... E você teve 29 homicídios em 4 dias, mais de 7 por dia. Fora as tentativas de homicídios, furtos, então, esse é um tipo de ocorrência. Esse é um número que pode ser maior, com certeza. Sim. Agora, é interessante, politicamente falando sobre essa questão, como que a percepção da população começa a mudar em relação a essa desigualdade, né? E isso foi uma coisa que se percebeu muito depois, durante e depois esse processo. Principalmente a periferia, que sempre houve essa coisa de, porque a polícia não vem aqui, isso sempre existiu. Mas agora isso começou a se tornar intolerável na periferia. O fato de a polícia não ir até lá, ou não circular, não se chegar a segurança até essas pessoas, que antes era uma coisa que existia, mas se convivia com isso. Agora não se convive mais com isso. A insatisfação das pessoas é muito maior. Então, assim, você tem também uma tomada de consciência da população. E isso pode ser muito mais perigoso para quem tem uma postura surdo-muda, né, do governo em relação às demandas da sociedade. Isso pode ser bem complicado para 2018 também. Porque o que você está falando é importante. A gente sabe que isso, veladamente, sempre foi assim. A periferia sempre foi mais descoberta no policiamento. Então, a hora que um comandante de batalhão vai distribuir o efetivo para um plantão, é lógico que os bairros mais privilegiados, os bairros onde existe uma concentração maior de patrimônio, eles vão ter um policiamento mais ostensivo. E a periferia, a gente sabia que era assim. Só que a crise escancarou essa. A gente vê isso na revolta que gerou nas pessoas da periferia em relação a essa caminhada, né, de Camburi e tal. Depois o prefeito fez até fazer uma média em São Pedro. Em São Pedro, mas essa caminhada de Camburi, isso irritou demais as pessoas da periferia, porque tipo, tá tudo normal. Não, assim não tá tudo normal. Assim como o carnaval do prefeito de Vitória também irritou, né? No momento que as pessoas estavam impedidas de, por exemplo, levar as crianças para a escola, teve alguns bairros da Grande Vitória que as crianças estavam 20 dias sem ir para a escola, sem ir para a creche, sem ir para posto de saúde, sem ir para lugar nenhum. O povo não é mais bobo. Até o mesmo desfile oficial aqui foi prejudicado, que escolas que não conseguiram levar seus carros, não foram completas para o sambão do povo. Aí você tem a situação do carnaval aqui em Vitória, que foi a questão patética do prefeito Luciano Rezende, a gente tem que pontuar isso, mas o próprio carnaval ao redor do estado, você vê, não é só a questão de insegurança, não é só a questão de crise financeira. Não, financeira também. Não é tudo muito sério. Agora vamos tratar também de um dos reflexos disso, a reestruturação da polícia. Só comentando, pegando o gancho na fala de vocês em relação à questão dos bairros mais carentes. Por exemplo, foi criada uma companhia exclusivamente para atender Jardim da Penha, Jardim Camburi, Mata da Praia. Só que isso não é o suficiente. Não é o suficiente. O governo conseguiu, com a reestruturação da polícia, começar um desmonte da própria polícia militar. A gente não sabe os reflexos disso. Então, por mais que você tenha essa presença policial, até nessas áreas mais carentes, qual é o estímulo da tropa? Então, por isso, eu volto a destacar a questão do funcionalismo público desmotivado. E agora, desmotivado na questão do serviço, do ânimo para trabalhar. Porque de servir, eles vão servir sempre. Mas do ânimo para trabalhar. E agora, e por outro lado, motivados para protestar contra o Paulo Artung. Porque se no carnaval, no país inteiro, fora Temer foi muito forte, aqui, por exemplo, no centro de Vitória, o Fora PH, as manifestações políticas contra o governo Paulo Artung foram muito fortes. E isso dá um sinal bem claro, depois do panelaço, né? É Fora PH no bloco. Porque assim, eu não sei o que vocês pensam disso, mas assim, olha, eu fiquei... Assim, Paulo sempre se coloca como um gestor com grande capacidade, etc. Mas assim, eu fiquei impressionado com a falta de habilidade do governo, desde o primeiro dia da crise até o último, 22 dias, de como ele conduziu
tão mal essa crise, como ele conseguiu errar em tudo, como ele conseguiu... Você vê, até quando ele anuncia depois, já pós-crise, anuncia o pós-paralisação, anuncia a reestruturação da polícia, a reestruturação da polícia, ela acontece num momento extremamente inadequado. Sim. Porque, como o Neto falou, isso só desmotiva, porque isso vem como punição. Uhum. Na verdade, o André Garcia, o secretário de Segurança, tentou falar assim, né? Não, a gente já vinha pensando nisso há algum tempo, é como se fosse uma coincidência. Não é coincidência. Você quebra a Rotan e quebra a BME porque todo mundo sabia que ali eram os maiores focos de resistência. Então você fragmenta para enfraquecer. Agora, não dá para você chegar a vir com essa narrativa, é muito fraca. Não, mas o governo conseguiu errar absolutamente em tudo. E outra coisa, Zeca, nós já vamos para quantos dias né? Já passamos um mês inteiro, né? Que foi fevereiro dia inteiro. 4, um mês. Cadê um posicionamento oficial do governador? Cadê um pronunciamento do governador? Isso é realmente inexplicável até. Não entendo por que o Paulo está tendo tanta dificuldade. Eu acho que é difícil para qualquer governante lidar com uma crise. Mas assim, eu não consigo conceber que até porque ele não é um cara de primeira viagem, um cara experiente, um cara rodado, um cara que sabe falar. Eu não sei como ele se permitiu se omitir nesse momento, entendeu? Não falar, não se manifestar. Não adianta, ninguém quer se ver manifestação via jornal. Parece uma postura arrogante quando ele vai e fala para os jornais de fora, ele dá entrevistas para os jornais nacionais, mas ele não faz um pronunciamento para a população dele, para a população do estado dele. Isso é muito ruim, isso politicamente, enfim, de uma forma geral, isso é muito ruim. E como o Neto falou, a percepção da população não é essa de normalidade, não é essa de normalidade. Sim. Entendeu? Isso vai demorar muito tempo para voltar ao normal. E a tendência, do jeito que a coisa está sendo conduzida ainda, essa pós-paralisação está sendo conduzida, ela tende a piorar. Eu estou vendo assim uma situação muito delicada com a polícia, que você tem que pensar o seguinte, não adianta você vir com listas 2.500, agora são 2.700, e vai aparecendo lista e prende, como se isso fosse servir de exemplo, sabe? Uma lógica muito fora do que se espera hoje. Não dá para você agir assim. Eu não me convenço, eu não sei, a população acha que também não. E nem procurar culpado dentro da classe política, também isso não faz sentido, não agora, né? Você falar que foi Manato, dentro de uma lógica muito louca lá de dominação da direita, né? Ou então o deputado tal, a senadora. Gente, na hora de você resolver o problema, você vai ficar procurando culpado, vai ficar querendo apontar para cima de alguém, resolve o problema, depois você senta e vê o que foi que aconteceu. O que a população precisa é de uma resposta. E essa resposta de apontar o dedo para um ou para outro não atende a população.